Você se sente paralisada? Sabe quando você se sente cansada? Sabe quando você olha assim e fala, cara, esse projeto não vai dar certo? Pois bem, tenho me sentido assim, sabe quando você se sente roubada? Você planeja, planeja, planeja e fala, caramba, agora vai dar certo. E você ora, você busca, e aí quando é pra executar, te paralisa. Eu não sei vocês, mas eu muitas das vezes eu olho ao meu redor e falo, cara, se a minha casa não estiver organizada, se eu não fizer aquela tarefa, eu não vou conseguir sentar e executar o meu projeto. E aí eu estava por esses dias navegando até mesmo aqui no YouTube, assistindo, e aí eu vi um canal de uma moça que se chama Fran, ela comentando sobre a questão da mentalidade, de quanto que é importante a gente mudar a nossa mente. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, faz todo sentido pra mim. E aí ela indicou um livro que eu já tinha em casa, né, mas até então eu não tinha lido, que é Mais Esperto que o Diabo. Estou lendo, né, estou lendo esse livro. E é muito interessante que quando ele faz a entrevista com o diabo, ele fala que o diabo fala quais são as artimanhas que ele usa, né? E muitas das vezes ele faz isso. Ele vê as brechas, que é o medo, a insegurança, para que ele entre e faça morada na sua mente. Então, todas as vezes que a gente encontra as dificuldades, sabe? Todas as vezes que a gente encontra o não, ele quer que a gente desista. Ele não quer que a gente persista. Então, quando ele vê que aquela pessoa ela não tem domínio dos seus pensamentos, ali é um terreno fácil para ele. Né? Então, é onde ele manipula os pensamentos das pessoas, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso e eu falei, estou passando por isso. Eu preciso rever os meus hábitos. Eu preciso ver aonde eu preciso melhorar, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu tenho buscado no Senhor, tenho pedido, Deus tem me dado a direção, mas eu preciso fazer a minha parte. E muitas das vezes a gente fica colocando desculpa, sabe, para começar alguma coisa, ou para até mesmo exercer aquilo que você tem estudado, se dedicado. E aí hoje eu fiquei pensativa, falando comigo, organizando a casa, e pensei assim, quando a gente começa algo, às vezes a gente acha que tem que ter assim um domínio assim total sobre determinado assunto. Mas se é algo que você estuda, você já gosta e você tem né, um pouco de conhecimento, você consegue agregar na vida das pessoas. E conforme você for exercendo todos os dias, você vai aprendendo mais coisas ainda. Até porque ninguém é tão sábio ao ponto de saber tudo, né? Justamente até o dia da gente morrer, a gente vai aprender alguma coisa. E aí eu sempre ficava naquela comparação. Nossa, tem gente que tá começando agora aqui no YouTube, fala melhor do que eu, né? Olha só como que a pessoa se comunica, como inicia o vídeo, e eu ficava muito naquele efeito comparativo. Até eu entender que eu preciso usar o que eu tenho. Lá a Bíblia fala, né, sobre a história de Davi, eu acredito que vocês conheçam. E Davi, ele começou com o que ele tinha. Eu lembro que quando o rei Saul quis colocar as armaduras dos soldados nele para que ele guerreasse com o gigante. Davi até tentou, mas ele falou, não, peraí, isso daqui não cabe em mim. E essa palavra ela é tão linda, ela nos ensina que você tem que usar o que você tem. O que eu tenho, eu sei que vai alcançar vidas, vai conectar. Possa ser que nem todo mundo se identifique com o conteúdo que eu falo aqui, ou a maneira como eu me comunico. Possa ser que. E tá tudo bem, tá tudo bem. Até porque não estamos aqui para agradar todo mundo. Né? O intuito aqui é compartilhar o nosso dia a dia, a nossa experiência. Possa ser que um vídeo ou outro conecte com alguém ou não, e tá tudo bem. Então eu estou gravando esse vídeo mesmo para dizer para você que tem um objetivo, sabe, que está estudando ou que queira iniciar no digital, que até mesmo um canal no YouTube, ou de repente não é nada no digital, quer mudar de emprego, quer mudar de vida, e aí fica parado buscando resposta, sabe? Sendo que começa tudo em você. Se você mudar a sua mentalidade, olhar e falar, ó, eu não tenho recurso nenhum, não sei como que eu vou fazer, mas o conhecimento, através do conhecimento, eu sei que é uma porta de iniciativa para que eu conquiste. E eu, apesar de não aparentar muito, eu já estou nos meus 40 anos, né? Esse ano eu fiz 40 anos, então eu fiquei com o pensamento assim, cara, eu tenho 40 anos, o que eu fiz da minha vida, o que eu conquistei, e aí a gente fica dando vazão a esses pensamentos assim,
que não agrega valor nenhum, sabe? Sempre me desmotivando. Ah, já tô com 40 anos, não tenho uma profissão, não tenho isso, não tenho aquilo. E ao invés de eu usar toda essa energia para pensar positivo, mas agir também. E eu percebi que em mim estava faltando o quê? A atitude de agir. E eu ficava assim, ai Deus, eu vou fazer e não vai dar certo. Como que eu sei que não vai dar certo? Porque eu não vejo o amanhã, o único que vê o amanhã é o Senhor. E aí eu falei, não, eu vou executar. E aí hoje eu levantei, fiz a minha oração, fiz a minha leitura e falei, vou planejar a minha semana. Então, como eu estou em casa, porque em casa a gente não tá parada, a gente tá sempre trabalhando, então eu organizei. Hoje eu vou, um exemplo, eu vou limpar a cozinha, limpar os quartos. Amanhã eu vou lavar o banheiro e organizar os guarda-roupa. E cada dia eu fui colocando uma tarefa, mas eu preciso ter um meu momento de falar com o Senhor, eu preciso ter um momento da leitura, que é muito importante, e a leitura do livro também. Em 2 dias que eu li esse livro me fez muito bem, né? E fora a Bíblia também em si, que nos auxilia muito, 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 muito. Então, não tem como eu querer mudar de vida se eu não mudar a minha mentalidade. Hoje eu consigo compreender, né, o que em Romanos 12 fala, né, a não se mudar ao padrão deste mundo. Porque o mundo está indo todo mundo na mesma direção, né? Mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente não tem que ir na mesma direção que o mundo vai, a gente tem que ir ao contrário. E ir ao contrário à multidão é algo que necessita o quê? Foco, força. Porque às vezes as pessoas estão vindo tudo na sua direção, todo mundo indo na mesma direção, aí você está indo ao contrário. Então, muitas das vezes, esse projeto que você tem, esse algo que você almeja, as pessoas vão rir, as pessoas vão falar que você é sonhadora, sabe? Apenas faça. A gente não pode se importar com o que as pessoas pensam ou vão falar, né? Cada um aqui que está me assistindo tem algo a agregar na vida de alguém. Às vezes a gente se diminui demais, sabe? A gente olha ou para nossa idade, ou para nossa condição financeira, ou eu não tenho recurso nenhum, mas se há um desejo dentro de você e você tem um projeto, execute. Eu vejo o digital como uma oportunidade mesmo, é algo que eu gosto, né? Eu terminei final do ano agora a faculdade de marketing digital pela Cruzeiro e eu penso em me especializar mais. É algo que eu gosto, que me faz me sentir bem. E eu não me sinto segura totalmente de falar certos assuntos, sabe? Eu gosto muito de falar da palavra do Senhor, apesar de eu não me considerar uma pregadora, sabe? Eloquente, que fale muito bem, mas eu me sinto bem. Então, eu tô aqui para incentivar você que começou agora, que tá buscando uma resposta. Por que as coisas não dão certo? Primeiramente, muda a sua mentalidade. Ai, Andressa, como que eu faço isso? Para pensar, anota no papel os seus projetos, para pensar os seus hábitos, vai anotando o que você faz de costume que você vê que você é repetitivo, né? Qual que são as suas maiores dificuldades e vai colocando no papel. E tire um tempo para você pensar. Eu não sei vocês, mas eu tinha dificuldade de sentar e parar para pensar até mesmo na minha vida, porque hoje em dia as pessoas dizem que para você parar e sentar, é perca de tempo. E não é. É muito importante ter esse momento para você organizar os seus pensamentos, mas tem que ter isso no dia a dia. E hoje foi um dia que eu, caminhando, indo buscar os meus filhos na escola, levar e buscar, eu fui falando com o Senhor, é meu momento de caminhada, é ali que eu vou conversando comigo mesma, né? E aí muitas das vezes a gente se olha e não consegue se identificar quem somos. E aí eu falei, não, peraí, eu já sei o que eu quero, eu já tenho um objetivo, eu preciso focar nisso daqui e ir para cima. Então, se você convidar Deus, consagrar ao Senhor seus projetos, tudo aquilo que você tem no seu coração de fazer, as coisas elas vão dar certo, mas você precisa entender o quê? Que há um tempo para as coisas acontecerem, né? A Bíblia fala muito sobre constância. Deus ele não procura que sejamos perfeitos, ele procura que sejamos constantes. E constância exige do quê? Se esforça, sabe? Vai para cima. Faça todos os dias, até você criar o hábito, até você treinar a sua mente. Né? Às vezes a gente tem hábitos que, na verdade, nos fragiliza, mas a palavra não nos convida a gente ter hábito que vai nos fortalecer. Bom, é isso, era isso que eu queria expressar, dividir com vocês, né, essa minha experiência. E eu tenho certeza que tem situações que o Senhor permite a gente passar, né, para que a gente possa entender e compreender da melhor forma possível. Né? Então,
Fique com essa palavra, medite nisso que eu te falei, não desista do seu objetivo, vai para cima, mude a sua mentalidade, não deixe de estudar, não deixe de buscar, né? Invista em você, separe um momento para falar com o Senhor, para trabalhar a sua mente e as coisas elas vão acontecendo, tá bom? Espero que você tenha gostado, né, dessa reflexão. Eu dividi nas minhas experiências e que essa palavra possa alcançar você, tá bom? Um beijo bem quentinho no seu coração.